Olá, Olá, tudo bem, Adailton? Boa noite. Seja boa bem-vindo aí à noite. nossa live. Obrigado, tudo bem, Jennifer, e com você? Tudo certo, a gente está super feliz em estar recebendo você aqui, né? O Adailton que é formado aqui pelo IBDI, já faz bastante tempo, né? Já 2009, mais ou menos. Pois é, já está aí, já tem uma boa caminhada aí dentro da área, né? Uma pessoa que a gente já Verdade. conhece aí há muito tempo. Então, Obrigado, eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui da live, estar conversando um pouquinho contigo, com todo mundo que participar aqui da live. legal. Hoje vai ser um assunto aí super bacana, que o pessoal gosta muito de falar sobre a formação do profissional, sobre a atuação, né? O pessoal está entrando aí na live, então vamos lá. Eu acho que uma das questões, né, importantes a gente falar nesse momento, quando a gente fala de design de interiores, que tem muita confusão em relação ao que é o design, né? O que é o decorador, em relação às profissões, né? Que são profissionais Verdade. completamente diferentes, né? Sim, eu considero que são profissionais realmente diferentes, né, com conhecimentos diferentes, assim, apesar de trabalhar em áreas, assim, que realmente ficam próximas, né, eu acho que as Sim. competências são um pouquinho diferentes, sabe? Isso, a aplicação, né, o que faz no dia a dia, porque assim, o decorador, ele faz aquela maquiagem, né, final no ambiente, né, cuida mais da questão estética, e já o designer, ele faz também o que o decorador faz, mas ele vai além, né, ele vê toda essa Exato, questão do exato. layout, de intervenções. Uhum, isso é. Eu acho que essa é a maior diferença entre os dois profissionais, né? O designer, ele tem realmente o conhecimento, né, e a experiência para ir muito além. Desde toda a concepção de um projeto, né, todas as definições, todas as etapas projetuais, iluminação, gesso, revestimentos, né? E já o decorador, o foco dele, eu acho que realmente é mais voltado para o acabamento, né? Que é Uhum, aquela maquiagem, como comentasse, né? As peças que vão ser sim. usadas, tapetes, né? Cortinas, alguns detalhes que o designer também acaba fazendo, né? Também acaba fazendo, né? Também estuda, né, Exato. nesse sentido. E daí a gente vem numa outra questão, que é a questão da formação, né? A Sim, importância, né, da formação, de você desenvolver, né, o conhecimento técnico, né, as habilidades, as competências para poder atuar dentro dessa profissão. exatamente. Eu acho que está totalmente conectado assim ao conhecimento, né? A essa formação que vai dar toda essa base, todo esse embasamento para realmente a gente ter essa confiança do que está fazendo, né? Então, essa questão da formação, ela é muito importante, né? Porque tem a questão, né, do conhecimento, das habilidades, das competências que vão ser desenvolvidas para que realmente o profissional, né, possa entrar dentro dessa área, né, possa exercer de forma plena essa profissão, né? Sim, exatamente. Eu acho que é muito importante, porque assim, né, por mais que a gente tenha conhecimento, assim, eu digo conhecimento, é, entendimento, assim, né, a gente entra no ambiente, consegue fazer uma análise crítica dele, né? Eu sei que tem um Uhum, revestimento, que é um porcelanato, ou uma cerâmica, que tipo de pintura, gesso, luz, mas é só realmente adquirindo esse conhecimento, estudando, indo mais a fundo, que realmente eu posso estar não só olhando com essa visão crítica, mas essa visão compreensiva do que eu tenho que fazer para alcançar, né, aquele resultado, sabe? Então, são muitas uhum. especificações técnicas, são muitos detalhes que realmente só a formação é que vai te proporcionar esse tipo de conhecimento, né? Uhum. E conta aí para o pessoal, Adairton, um pouquinho, como é que foi o teu início, né, dentro dessa Sim. área? Então, primeiramente, boa noite, acho que não me apresentei muito bem. Meu nome é Adairton Nogueira, eu sou formado em designer de interiores, paisagismo e também hoje, atualmente, sou formado em arquitetura e urbanismo também. Me formei no IBDI mais ou menos em 2009 e eu venho atuando na área desde então. Desde a minha formação, eu já comecei com trabalhos, né, na área e estou aí até hoje. Até hoje.
E eu acho que, assim, eu levo o IBDI realmente em alta estima, assim, tenho uma consideração imensa pelo Instituto, porque realmente eu considero que foi o IBDI que me abriu portas, né, para estar conseguindo estar entrando na área com muita segurança, né, todo o conhecimento necessário, sabe? Como eu comentei, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, né, mas realmente foi a formação em design de interiores que me abriu, né, expandiu a minha visão, assim, que era isso que eu realmente queria fazer da minha vida, era com isso que eu gostaria de trabalhar, e realmente foi através do curso que eu consegui estar ingressando na área e estou aí até hoje, né? Uhum. Ai, que bacana. E uma coisa que você falou ali, né, também eu acho que é bem interessante a gente colocar, que muitas vezes as pessoas, elas querem, né, eu gosto de design interiores, eu quero ter essa profissão, e eu acho que são duas coisas que se complementam, né? O você realmente gostar daquilo ali, né, você ter essa paixão por design de interiores, por decoração, e você buscar essa formação específica, né? Para que você possa se desenvolver e realmente entrar dentro dessa área. Então, eu acho que são duas coisas bem importantes, né? Realmente você buscar aquilo que tu gosta e se profissionalizar para poder exercer isso, né? Exatamente, eu acho que isso é bem importante, assim, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, que, né, interage um pouco com, né, o IBDI ou com a área, tem uma admiração, né? É uma área que realmente encanta, que enche os olhos, né? Nós temos hoje várias opções de absorver esse conhecimento, Instagram, redes sociais, Casa Cor, né? Então temos vários admiradores. Mas se a gente sente que o coração realmente bate mais forte, eu acho que é um passo assim importantíssimo na vida dessa pessoa, né, ingressar realmente para estar estudando, para estar se profissionalizando, né, e poder atuar na área, assim, que é algo gratificante demais, assim, que não tem explicação. Não tem explicação, né? Realmente, quando a gente faz o que a gente gosta, né, não parece nem um trabalho. Eu acho tão incrível, assim, quando a gente tem muitas pessoas que fazem, né, procuram um curso que, né, já querem entrar nessa área. Às vezes eu acho tão bacana quando são pessoas que vêm de áreas diferentes também. Às vezes já tem uma carreira, tem uma profissão, mas que sempre gostaram, né, de decoração, de design, às vezes acabaram seguindo por um outro caminho, né, e buscam o curso justamente para poder estar realizando um sonho. Não sei se alguém que está aí ouvindo a live, né, se encaixa nesse perfil, e está aí buscando um sonho, né, buscando se realizar realmente, né, fazendo aquilo que gosta. E daí, assim, Adailson, eu acho que é bem interessante a gente colocar aqui sobre as características comportamentais, né, porque quando você, né, busca uma formação, além de toda a questão do conhecimento técnico, né, que você vai estudar, que vai ser desenvolvido, tem muito também a questão do comportamento, né, desse profissional. Exato. A gente tem, assim, os comportamentos base, né, do designer de interiores, né, assim como qualquer outro profissional, né, e que são realmente aspectos que a gente tem que estar desenvolvendo, né, tá em constante busca de aprimorar, né, essas características, assim. Algumas pessoas vão ter mais facilidade em algumas características do que outras, mas é importante que esse profissional busque, né, esse equilíbrio, né? Então a gente tem algumas como exemplo que é comunicação, conhecimento técnico, né, essa visão do que o cliente quer e do que o cliente precisa, né? Então são algumas das características, assim, e que são realmente extremamente importantes a gente ter essa consciência delas e essa busca incessante por estar cada vez melhorando, né? Sim, perfeito. E eu acho que essa questão da comunicação, eu acho que dentro de tudo, né, é o fator principal, porque assim, você tem que saber se comunicar, né, e saber interpretar também, né? Verdade. E nesse sentido do saber se comunicar, você são várias formas, né? Porque é com o cliente, é com equipe, né? Quando você vai executar a obra com diferentes profissionais, né? Você vai falar desde a pessoa, enfim, né? Do fornecedor, de uma loja, né? O gesseiro, o pessoal que está lá executando. Então, acho que essa habilidade é muito importante, né?
Sim, eu considero ela como uma das principais características que a gente tem que, né, desenvolver. Eu acho que até foi uma das perguntas, né, de algum aluno do É IBDI, que verdade, era teve qual uma era das a perguntas aqui, característica, né, a qual que é a principal característica, assim, a característica, né? principal. Eu diria, acho que assim, com muita segurança, que é a comunicação, né? Essa Uhum, comunicação ela é muito importante, como eu comentasse, né? Porque a gente acaba conversando com diversas pessoas no caminho, no decorrer desse caminho. Seja com o cliente, então não é só a comunicação, assim, né? É tanto a gente saber se expressar, como absorver também o que o cliente, né, ou as outras pessoas estão querendo dizer. Até a gente uhum, conceber um projeto, fazer um 3D, desenvolver tudo, é tudo muito ainda lúdico, né? A gente ainda assim, imagina, o cliente ele não tem um projeto concreto na mão dele, então ele uhum. passa uma ideia, né, uma imaginação para a gente. E nós temos que ter né, essa capacidade de absorver aquilo e literalmente tentar entrar dentro da cabeça do cliente, né, para conseguir entender aquela ideia e trazer para o mundo físico, né? E então Uhum. essa comunicação realmente é muito importante, né? A gente tem uma comunicação com o cliente e é totalmente diferente da comunicação do que um fornecedor, por exemplo, né? São formas de se comunicar diferente, né? São métodos que a gente acaba utilizando que difere, né? Você tem que ter, Uhum. acho que, uma empatia muito grande, né, para Sim, conseguir se colocar no mundo da pessoa que você está conversando, seja o teu cliente, seja o teu parceiro fornecedor, né? Então isso eu acho que é muito importante. Acho que empatia é muito. uma palavra que traduz bem, assim. Sim, a empatia, é verdade. E dentro ainda da comunicação, acho que muito também a questão do conhecimento técnico por conta da segurança. Porque quando você vai, né, por exemplo, atender um cliente, né, ou tá ali às vezes com um fornecedor, né, ou com um profissional de execução, a forma de como você se comunica também, assim, a segurança que você transmite, né? E essa segurança é só mesmo realmente, né, sabendo do que realmente do que tu tá Do falando, que né? tá Ter essa falando, né? segurança, assim. E eu acho que outra coisa, assim, a gente tem que, né, como a live, o tema que a gente está abordando, né, o eu profissional, o eu designer, né, eu acho que é Uhum. importante, eu me lembro muito bem de uma frase que uma professora do IBDI me disse naquela época, assim, né, eu disse para a turma, a professora Marli, e eu nunca me esqueci Sim. daquilo, assim, a gente tem uma concepção que o profissional, né, o designer, ele é, meu Deus, né, o todo-poderoso, que ele sabe absolutamente tudo que ele está falando, mas assim, se você não souber alguma coisa, não precisa enrolar, sabe? A gente pode ser franco, né? Olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu vou pesquisar, eu vou trazer essa informação e vou te responder, sabe? Então Uhum. aquilo nunca assim Saber fugiu da minha aonde cabeça, buscar, né? sabe? Eu acho que isso também é uma questão, porque é Exato. uma área também que ela é muito, ela sempre vai estar mudando, né? Os Sim. conceitos, enfim, eles Ela é muito permanecem, rápida, mas né? sempre tem muitas novidades, né? Então, é importante o profissional ele saber aonde buscar, né? Ainda dentro Isso, dessa eu acho que essa é questão a da. diferença do designer, né? Que ele realmente precisa buscar. Essa acho que é uma das maiores diferenças, né? O designer, ele realmente está em constante busca de conhecimento, né? A Uhum. gente, sei lá, é um pensamento muito errado se a gente imaginasse que sempre soubesse tudo, né? Então, realmente, Sim. a gente está sempre aprendendo, sempre buscando novos conhecimentos e aprimorando aquilo que já sabe também. Uhum. E aprimorando, é verdade. Essa busca ela é constante, né? E Verdade. aqui dentro das perguntas também aí que a gente recebeu, pessoal, se vocês têm dúvidas aí, perguntas para a Ayrton, vão colocando aqui nos comentários. Vamos fazer um print dessa live? Eu Aí acho que você que sim, eu acho que estão. merecia. Vamos, gente, tirem um print aí da live, compartilhem no history de vocês, né? Marquem lá o IBDI oficial, marquem lá da Ayrton Nogueira. Assim, mais pessoas também que têm interesse, né, sobre design de interiores, sobre decoração, sobre a profissão, vão poder também receber, né, vir participar e receber esse conteúdo que a gente está trazendo aí para vocês nesse bate-papo. É verdade. Eu acho que uma questão também que é bem interessante da gente falar, Adairton, é sobre a questão das etapas de trabalho, né, de um designer de interiores. Sim, eu acho que é bem importante, assim, né? Como eu comentasse, eu acho que essa live realmente é para a gente quebrar alguns tabus, né?
coisas que a gente tem um pouco de receio de perguntar para um outro profissional. Então, acho que hoje realmente é uma mesa assim, bem aberta para esse tipo de dúvida, né? Eu vi que está começando a surgir algumas perguntas aqui, acho super legal. Então, respondendo a tua pergunta, assim, as etapas, né, do trabalho do designer, né, de um projeto, por exemplo, eu acho que é bem importante a gente ter a concepção de projeto inicialmente, né? A gente recebe o cliente, tem esse contato inicial com o cliente, que é onde a gente desenvolve aquela parte super importante que é o briefing, né? Que também é algo assim que a gente sempre fica com dúvida, né? Meu Deus, como eu vou conseguir captar esse briefing, esse primeiro contato, tô conhecendo o meu cliente, é uma pessoa normalmente estranha, que você nunca viu, nunca conversou antes, e tem que captar esse briefing para poder aplicar num projeto, né? Então, acho que começando pelo briefing, você tem que tentar, de alguma forma, ter uma conversa mais espontânea com o cliente, sabe? Tentar quebrar um pouco da formalidade. Esse é o método que eu uso, né? Eu acho que é importante que o cliente ele se sinta confortável para estar conversando contigo como um amigo, né? Eu sempre digo isso, sempre brinco com os meus amigos. Olha, no final, né, do nosso projeto, do nosso trabalho, a gente vai se tornar melhores amigos. Confia, o designer é o melhor amigo do cliente. Então, é preciso, dessa forma, né, construir realmente uma relação quase de amizade com o teu cliente. Quando captasse o briefing, a gente vai para o desenvolvimento das ideias, né? Já no briefing, ali já pegou medições dos ambientes e tudo que precisa. E aí a gente desenvolve layouts. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que é de dúvida de muitas pessoas. No começo, eu também desenvolvia assim, pegava as medições e desenvolvia uma opção de 3D para o cliente ver. É a parte mais visual do trabalho. Só que dessa forma, a gente acaba consumindo muito tempo, porque o 3D realmente é uma etapa bem longa do trabalho completo do designer, e pode ser que o teu cliente não goste da tua primeira proposta, né? Então, assim, às vezes a gente acaba se frustrando porque não foi bem aprovado na primeira etapa, no primeiro momento. Então, assim, para a gente conseguir evitar esses riscos, né, do cliente não gostar da primeira proposta, é desenvolver layouts. Acho que esse é o X da questão. O X da questão, né? E essa questão do layout, eu acho muito legal também o mood board, né? Porque com certeza. Ele auxilia muito nesse processo, né? Inclusive, dentro do curso, a gente trabalha ali na primeira disciplina, né? Tem exercícios que os alunos desenvolvem já aplicando essa ferramenta, né? Essa técnica, né? De apresentação. E a gente tem até, inclusive, né, para quem não, né, já é profissional, enfim, tem interesse, a gente tem depois eu vou deixar o link aqui para vocês, mas a gente tem um tutorial que ensina como fazer moodboard, e eu acho que isso é muito legal, porque ele faz com que você economize muito nessa questão de tempo, né? Como você falou, que realmente o 3D ele leva mais tempo, ele é mais detalhado, né? Sim, bastante. Até porque, assim, o moodboard ele vai servir como uma ferramenta para o seu cliente conseguir visualizar aquilo que você provavelmente já tem em mente, né? Para o profissional que trabalha na área, assim, a gente olha para o ambiente e vai começando a ficar muito fluido olhar para o lugar e já imaginar algo, né? E como a gente está em constante pesquisa e estudo, a gente sabe o que está tendência, né? Um tijolinho está tendência. Aqui vai caber muito bem alguma pedra mais marmorizada, um porcelanato que imita mármore. Só que para o teu cliente isso não é muito visível e não é muito claro. Então o moodboard ele serve como uma ferramenta para direcionar o seu cliente, sabe? Não é ainda uma trava, né? É o 3D, é isso aqui, eu vou executar isso aqui. É mais uma inspiração. E no moodboard você consegue sentir se você está no caminho certo ou não, né? Então isso facilita muito. E com o auxílio do layout, né, eu sempre falo assim, antes da gente ver qualquer 3D, a gente precisa fazer os layouts. Porque dentro de um ambiente, né, esse ambiente ele comporta mais de uma opção de layout funcional. Né? Então eu apresento para os meus clientes 2 propostas, 3 propostas, só em planta baixa, mobiliada.
porque cada opção é o cliente que vai ter que analisar com você, né, você explicando e auxiliando ele, mas é o seu cliente quem tem que aprovar uma das propostas, né? Afinal de contas, é ele que vai morar lá, então é ele que vai poder te dizer o que funciona para ele, o que funciona para a realidade dele, né? Por mais que às vezes a gente tenha aquela opção que a gente mais gosta, assim, ai meu Deus, eu adorei essa opção, mas realmente é o cliente que tem a decisão final. É verdade, o cliente que vai decidir no final, né? Mas essa questão também de fazer o estudo do layout, ela é muito interessante, porque em alguns momentos, talvez ali na conversa com o cliente, né, ele possa pedir para você, mas e se a gente fizer assim? E nesse estudo você já vê todas as possibilidades, né, o que fica melhor dentro daquele espaço para poder apresentar para ele, e muitas vezes nessa conversa, né, dele, mas se a gente fizesse assim, assado, você já tem também um argumento, né? Dizer por que você pensou no espaço daquela forma, né? Sim, eu costumo fazer nos layouts, né? Eu apresento para o cliente todas as opções possíveis, as que funcionam e que eu aprovo, e eu também tento levar, inclusive, as que não funcionaram, para realmente fortalecer, né, a minha ideia de, por que não funciona, né? Não funciona por isso, isso e aquilo. A gente, né, tem que cuidar, assim, para não tentar impor muito, sabe? Sim. Nós temos que direcionar o nosso cliente, né, não impor o nosso gosto. Eu sempre digo assim, que o profissional designer, né, de interiores, ele é um canal, né? Ele é um canal para pegar aquele imaginário do cliente, para tudo, para poder colocar no mundo real, né, no mundo físico. Então é um canal, a gente tem que se desapegar um pouco, né, do nosso, assim, tanto assim, do nosso gosto, né, e tentar realmente escutar o cliente e traduzir o que o cliente está querendo dizer para o espaço, né? Isso mesmo, um canal para a realização de um sonho, né? Exatamente, principalmente por isso, né? A gente trabalha com sonhos, né? Concretização de sonhos. Então, é algo, assim, realmente que é mágico, né? Para o cliente. Talvez para a gente vai estar fazendo mais um ambiente, mais uma cozinha, mais um quarto. Só que a gente tem que ter essa empatia que talvez para o seu cliente é a primeira vez, talvez a primeira e única vez que ele vai estar fazendo um espaço. Então aquilo para ele é um momento único na vida. Por isso que eu acho que a nossa área é incrível, assim, porque a gente realmente está trabalhando, né, com o sonho de uma pessoa. Né? Isso então mesmo. Eu acho que isso é muito gratificante. A Fabrícia comentando aí, somos tão importantes, né? Isso mesmo. Isso somos mesmo, Fabrícia. Isso mesmo. Eu acho que é gratificante demais. Sim. E aí depois do layout, né? Quando a gente tem essa aprovação de layout, aí a gente parte para o 3D, que eu digo que é a cerejinha do bolo, né? É o que o cliente gosta, é o que a gente gosta também, né? De deixar aquela coisa bem visual, bem bonito, bem atrativo. E é ali que a gente vai vender as nossas ideias. Né? É aqui nessa etapa que a gente realmente vai mostrar assim, é isso que eu estou imaginando para você, é aqui que você vai morar, né? Essa é agora a sua nova casa. Então, o 3D realmente é uma ferramenta poderosíssima, né, de venda do designer de interiores. Né? Eu acho que ela está atrelada a todos esses conhecimentos e como ferramenta ela é uma das mais poderosas. Sim. Perfeito. E depois do 3D, né, aprovado tudo, daí parte pro executivo, né, pro detalhamento. É isso. Que daí depois a gente vai realmente para os detalhamentos técnicos, né, que eu particularmente costumo dividir em 2 etapas. Eu acho bem importante isso também, porque a gente acha que o detalhamento técnico, assim, às vezes pode parecer pouca coisa, mas é um volume de detalhamento realmente muito grande, né, no designer de interiores. E eu acho que essa é a maior diferença entre um designer de interiores e um arquiteto. Né? É o volume de detalhamentos técnicos, assim. A gente tem que ter uma ciência muito forte de que o volume de trabalho do designer de interiores é pelo menos 2 a 3 vezes maior do que de um arquiteto, né? A gente trabalha até com o puxadorzinho que vai na gaveta, a dobradiça que vai no meu móvel, corrediça, né? Corrediça telescópica, comum, invisível, né? Então, assim, é realmente um volume grande. E eu costumo separar em 2 etapas. Infraestrutura, que é bem a grosso modo piso, parede e teto,
tudo que envolve isso. E depois detalhamento final, que é de marcenaria, os tipos de puxador, tipo de vidraçaria, né? Se a gente vai ter algum móvel que vai vidro, espelho, né? Que tipo de dobradiça que vai para cada coisa, né? E aí eu acho que fica mais fácil, porque é um volume grande que às vezes acaba assustando o pessoal. Sim, daí vai fazendo pelas etapas, né? Exato, exato. E aí depois que a gente tem esses detalhamentos prontos, né, daí realmente está entregando para o cliente e fornecedores, né, para estar gerando orçamentos e ir para a execução, né, que eu acho que é uma outra parte bem importante, que realmente são os valores, os orçamentos, né, para o cliente, porque assim, o nosso trabalho ele vai realmente para tirar um sonho do papel. Né? A gente tira da cabeça do cliente, passa para o papel, e aí a nossa ideia é que realmente seja executado aquele projeto. Por isso que eu acho que é tão importante também esse contato com fornecedores, ter bons fornecedores, né? Ter uma afinidade com eles, que eles consigam realmente te entender. Essa comunicação tem que ser uma linha muito direta de comunicação com eles. Certo, perfeito. A gente teve algumas perguntas aqui. A Dayrton, a Juliana, ela perguntou: eu gostaria de saber como foi se inserir no mercado para você. Olha, a inserção no mercado, né, é sempre assim algo que a gente fica com aquela dúvida, né? Meu Deus, me formei, e agora? O que eu faço, né? A gente às vezes fica esperando um timing perfeito, um sinal divino, alguma coisa, mas eu acho que a melhor forma é se jogar de cabeça, sabe? É realmente assim, ver as opções, né, que a gente tem disponível. Eu acho que eu preciso entrar em algum escritório inicialmente. Então eu vou focar nisso e vou tentar entrar. Mas nunca tirar de mente que quando a gente está estudando, né, está querendo se formar, está se formando em designer de interiores, nunca tirar de mente que a busca do trabalho do designer de interiores é um trabalho mais autônomo, né? Eu acho legal, acho incrível quando a gente consegue realmente ter profissionais parceiros, né? Eu não estou preparado para ser um designer autônomo, sozinho, trabalhando por conta no meu próprio escritório. Então pega um colega, pega alguém que se formou, que tem uma mentalidade próxima da sua, ou que te completa, né? Às vezes eu gosto mais de uma coisa e meu amigo gosta mais de outra. E aí tenta realmente... Formando parcerias. Exato, e aí tenta formar uma parceria e se jogar no mercado, né? Ir atrás do primeiro cliente, vou dizer, é normal. O primeiro cliente, 99,9% de certeza vai ser alguém da sua família. Pode ter certeza. Ou é um pai, ou é uma mãe, ou é um tio, ou é um primo. Então, assim, é por ali que a gente vai se inserindo no mercado, né? E acho que outra dica importantíssima quando a gente entra nesse tópico, né? Família. A gente tem que tomar cuidado, né, de realmente cobrar pelo projeto, mesmo sendo da nossa família, né? É normal, assim, as pessoas começarem com esses projetos e, vou fazer de graça porque é alguém da família, né? Só que pensa assim, pensa comigo. Se eu não cobro pelo meu projeto, o meu parente, ele não vai sentir a liberdade de me cobrar também, de cobrar pelo meu trabalho. Se eu prometi entregar em um determinado prazo, né, ou um determinado tipo de trabalho, se eu não cobrei por aquilo, ele também não vai sentir essa liberdade. Então, assim, foi da forma que eu comecei também, por parentes, né, primo, tios, né, e aí a gente cobra um valor diferenciado, né, você tá começando, concordo, né, a gente tá querendo pegar experiência, a gente tá querendo criar um portfólio de execução de obra, então acho que isso é importantíssimo, assim, sabe? Sim, é verdade. E aí eu particularmente... Muitas vezes, né, como você falou mesmo, 99% das vezes vai ser, né, um parente, um colega. É verdade. E eu acho que é ótimo começar por ali, sabe? Eu também comecei por ali e deu super certo. Eu trabalhei em alguns escritórios, né? Fiz estágio como designer de interiores mesmo, né? Trabalhei com projetos. Então, assim, hoje já não tem mais tanto, né? Mas na época que eu comecei, a gente trabalhava dentro de marcenarias, desenvolvendo os projetos, né? Mas hoje com o conhecimento, o nível de conhecimento que a gente sai do curso, por exemplo, de uma instituição como o IBDI, com certeza você está formado, né, para estar se inserindo no mercado. É realmente uma questão de perder um pouco desse medo, dessa insegurança e se jogar.
e se jogar. É a melhor dica que eu acho que isso é dar. um pouco muito do ser humano, né? De você estar fazendo, às vezes, aquilo ali na primeira vez e tal. Por isso que a gente sempre coloca, né, para os alunos, para a turma, que realmente esse momento, né, que estão aqui na escola, né, durante o curso, é uma simulação, né, do dia a dia do profissional, do que é o design de interiores. Então, a gente é muito, assim, em relação a prazos, né, aos projetos, assim, todos eles têm realmente um objetivo, um cliente definido. Então, para realmente esse período que eles estão aqui, simular, né, como é realmente desenvolver um projeto, atender um cliente, né, tá fazendo detalhamentos executivos, até chegar no TCC, né, que o TCC eu acho que ele é um trabalho que é fantástico, né, porque você consegue aplicar aí todas as etapas de desenvolvimento de um projeto até a entrega final, e é isso, né, se sentir preparado, né, perder, como você falou mesmo, às vezes esse receio e saber que não, você está seguro, vai ter o primeiro cliente, vai ter o primeiro projeto, né? Exatamente. Tem um início. Eu sempre digo assim, né, esse friozinho na barriga, assim, que dá desse primeiro cliente, ele nunca passa, tá? Já tô aí há quase 12 anos na área, né? E sempre dá um friozinho na barriga a cada novo projeto, mas eu acho que isso que é o importante. A hora que não sentir essa empolgação, esse friozinho, aí acho que tem que começar a rever, assim, porque talvez não tá mais gostando daquilo, sabe? Tem que ser empolgante, emocionante. Porque cada cliente é um desafio, né? Cada projeto é um desafio, cada ambiente. Exatamente. Né? Então, tudo é novo, né? Tem que ter realmente essa coisinha aí, né? Sim. Tem uma pergunta aqui também, a da Bernadette, se no começo, e é justamente isso que a gente falou agora, né? Se deu esse medo do primeiro cliente. Sim, com certeza. O primeiro cliente, eu acho, né? O primeiro cliente, eu acho que realmente, assim, é aquele que marca a vida do profissional, né? Porque a gente está realmente iniciando, normalmente acabou de se formar e fica se questionando, assim, meu Deus, será que eu tenho capacidade para conseguir, né, atender esse cliente? Mas, como eu falei, se você cria esse laço, né, se você estabelece essa comunicação de amizade com o teu cliente, tudo fica mais leve, né? Então, assim, e se você perceber, parar para refletir depois do segundo, terceiro projeto, você vai ver. Não é tão diferente de quando a gente está na escola, quando a gente está no estudo, no curso, né? Por exemplo, no VDI. Não é tão diferente, né? Você vai fazer o briefing, você vai apresentar ideias, você vai fazer um 3D. O seu cliente, ele tem uma participação constante do desenvolvimento, né? Então, nunca é um assim, meu Deus, será que ele gostou ou não gostou? Sempre vai ser muito transparente, né? E outra coisa que eu acho importante, assim, desapega. Sempre converso assim, né? Hoje eu tenho um profissional que trabalha comigo junto e eu falo assim, desapega e se joga, sabe? Não fixa numa ideia. Às vezes a gente vai ter que mudar, vai ter que trabalhar em outra opção, vai ter que fazer de novo. E eu acho que isso é importante, assim, conversar com o cliente, né? Sim, isso que você falou aí, que o primeiro cliente, ele marca, né? Quem tá aí no curso fazendo, me fala aí se lembra da Mariana. A Mariana é um dos primeiros clientes que os alunos atendem aí no curso, na disciplina de linguagem, e ela tem um gosto, assim, um perfil bem diferente, então é o primeiro desafio aí que eles já vão fazendo no curso. Comenta aí para mim quem lembra da Mariana. Tem uma outra pergunta aqui, da Fabiana, né? E quando você fez os primeiros trabalhos, né? Se existia um medo de errar ou de ter esquecido alguma coisa, como que você trabalhou com isso? Com certeza, eu acho que sim, essa também né? Depois que a gente supera ali o medo daquele primeiro atendimento, a gente fica se perguntando também, meu Deus, será que eu não esqueci de nada? Será que não faltou alguma coisa? E aí que eu acho que entra um outro detalhe importante, que são esses contatos, né? Essa comunicação direta, esse canal direto com os fornecedores, né? Nossa, teve algumas coisas que eu esqueci também no meu primeiro projeto de marcenaria, por exemplo. É um volume tão grande de detalhamento, né? Só que assim, não é você sozinho trabalhando ali, né? O seu fornecedor, ele quer que aquilo funcione também. Então, assim, Dayrton, esquecesse aqui o tipo do puxador, qual que a gente vai usar?
né? Então tem esse troca de informações, né? Esqueci de detalhar, por exemplo, uma corrediça. Vamos usar qual? Telescópica, comum, invisível? Porque para ele também é importante, né? E por isso que eu acho que é importante ter essa conversa com o cliente também, assim, que você está se responsabilizando pelos projetos a partir desse momento em que ele está trabalhando com fornecedores de qualidade, fornecedores que você tem conhecimento, né? Por isso que é tão importante. Mas dá bastante receio da gente acabar esquecendo alguma coisa, porque são tantos detalhes, desde o micro até o macro, que pode acontecer, né? E pode acontecer, assim. Eu acho que tá tudo bem, sabe? É só realmente passar e repassar várias vezes esses detalhamentos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Tefa. Como lidar com aquele cliente chato, que não aceita o que você fala, ou que acha que sabe mais que você? E assunto polêmico, né? Sempre tem, assim, uns desafios, sabe? Eu acho que a melhor forma é você não ficar, assim, sabe? Encarar mesmo, de frente, assim, né? Não fugir do desafio. Eu acho que é você realmente, assim, esse cliente, ele é um desafio. Então, ao invés de você criar um bloqueio com aquilo, né, assim, putz, não sei se eu quero atender, eu acho que vai ser muito difícil, eu não estou agradando, não estou entendendo, tenta puxar ele para mais perto de você, sabe? Já aconteceu comigo de ter atendimentos, assim, que é mais difícil a comunicação com o cliente, né? Só que, assim, acredita, é tudo uma questão de comunicação. Se talvez ele não está gostando de alguma coisa que você está fazendo, talvez assim, para refletir. Será que o cliente que é chato? Ou será que é eu que realmente não estou entendendo o que ele está dizendo? Algum ruído de comunicação tem no caminho, né? Então, quando acontece isso, eu tento ter mais uma conversa com o cliente, sabe? Para tudo. Não tenta seguir em frente se alguma coisa está dando errado lá atrás. E aí parte do princípio de novo. Vai ser uma recorrência de erros, né? Exatamente, você já não deu certo lá no início, começo, né? Exatamente, Então eu digo assim que, né, não tem cliente assim, chato. Tem ruídos de comunicação, tem coisas que não ficaram claras e que daí por isso tá dando esse atrito, sabe? E daí entra aquilo que a gente falou lá no início da live, né? A habilidade do saber se comunicar. Eu tive clientes assim que no começo foi muito trabalhoso, assim, meu Deus, eu quase estava desistindo do projeto. E aí quando eu identifiquei que era um ruído de comunicação, eu tenho esse cliente hoje como um dos meus grandes amigos, assim, que a gente segue com projetos até hoje, assim, já tendo há mais de 6 anos o cliente. E era tudo um ruído de comunicação mesmo. Certo, coisa que, né? Então senta, conversa, resolve, né? Sim. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, do Vitor Fagundes. Inicialmente, como estipular o preço? Essa é uma parte bem importante, assim, sabe? Que eu também acho que a gente tem, assim, cria, né? Aqueles dragões na cabeça. Meu Deus, como eu vou precificar? E como que eu vou perguntar para um outro profissional, né? Sendo que ele é meu concorrente? Para começar, eu acho que, assim, não existe concorrência. Eu sempre falo isso, assim, para os meus colegas, eu chamo de colegas, né? Não existe concorrentes, existem colegas. Tem trabalho, acho que para todo mundo, né? Então, é legal se a gente tem essa liberdade de sentar e perguntar para o nosso colega, assim, né? Poxa, como é que está se cobrando? Eu não quero cobrar fora do valor de mercado, né? Aí entra aquelas outras questões, assim, se eu cobro muito abaixo do valor de mercado, como que eu vou me posicionar novamente? Como que eu vou construindo, eu vou subindo esse valor, né, de cobrança para chegar no valor correto que eu realmente mereço, que é o reconhecimento da profissão. Então eu acho que, assim, desde o primeiro momento a gente não pode cobrar muito abaixo do valor de mercado, porque senão dificilmente eu vou conseguir subir de novo. Eu vou ter muito trabalho para subir o valor, né? Então, assim, existem alguns métodos de cobrança, né? Acredito que nos materiais do IBDI tenha várias informações que podem estar auxiliando, né? Nesse método. Sim, também. Inclusive, mas, a gente tem uma disciplina específica, né? Dentro do curso, que é materiais de revestimento, que a gente aborda, né? Exatamente isso, né? O que a pessoa precisa... O que o design de interiores ele tem que levar em consideração na hora que ele vai precificar, né? E muito dentro disso que você está falando, né? Tem que entender, conhecer, ouvir o mercado, né? Tem a questão da região, de onde ele está,
do projeto que vai ser feito, né? Então, são vários pontos aí, tem um checklist lá para a pessoa poder chegar num valor final. Isso, eu acho importante identificar também assim, né, as diferenças de valores. Você precisa ter uma noção de qual é o seu custo de trabalho, né? Quanto que hoje, para trabalhar, eu gasto, né? Então, contabiliza energia para o seu computador, né? Ah, eu precisei comprar um computador novo, tem a minha internet, tem todas essas questões que são necessárias, custos fixos que você tem para poder estar trabalhando. Acho importante a gente já começar desde o princípio ter uma ciência disso, né? E para começar a conseguir estipular um preço hora, né, um preço por hora, por exemplo. São duas formas de cobrança muito comuns hoje, assim, que é o valor por metro quadrado, que já perdura há muitos e muitos anos, e o valor por hora. Eu não utilizo nem só um, nem só outro no meu método de cobrança, né? Eu utilizo uns dois como parâmetro. Eu tenho uma noção do meu preço hora hoje e eu sei mais ou menos o preço por metro quadrado que é estabelecido pelo mercado. E eu faço esse cálculo, eu tiro essa média entre os dois cálculos para ver se eles mais ou menos estão batendo, né? Eu acho importante a gente ter essa concepção por hora, porque assim, a cobrança por metro quadrado, eu acho que ela não pode ser única e exclusiva, sabe? Imagina que um ambiente, né? Eu sempre comento isso para os meus clientes, assim, porque eles acabam perguntando assim, quanto que tá o teu metro quadrado? É a primeira pergunta que eles fazem, né? Então eu sempre comento para eles assim, olha, imagina que um ambiente de 5 metros quadrados, eu vou desenvolver uma planta. E imagina que num outro ambiente de 10 metros quadrados, que o layout é exatamente o mesmo, eu vou desenvolver uma outra planta, provavelmente muito parecida, né, com as necessidades do cliente, mas talvez, sei lá, um sofá maior, um painel de TV maior, né? Vai caber uma TV de 32 em um, vou botar uma de 50 em outro. Só que a complexidade ainda ficou a mesma. Então, para o cliente, ele vai pagar muito a mais por um mesmo layout, né? A não ser que ele realmente queira muitas coisas dentro de um ambiente que não vai caber num de 5, mas vai caber num de 10. Mas os layouts praticamente vão ser os mesmos. Então, por isso que eu acho importante tirar essa média. Preço metro quadrado, preço por hora. E analisar muito, né, ali dentro da conversa com o cliente, né, o que vai ser feito, né? O que se pensa em fazer naquele espaço, né? Porque eu acho que isso também vai dar resposta, nesse bastante, né? Por exemplo, se o cliente ele quer só uma decoração no ambiente, né, uma repaginada, ou se ele vai querer um projeto totalmente completo, né? Então a gente tem que realmente ir se conhecendo aos poucos, assim, também para ver quanto tempo eu vou levar para desenvolver esse projeto, né? Será que eu vou levar 2 dias? Aí eu estabeleci um preço de 3 dias e eu levei 10 dias. Então a gente já acabou estourando nossa margem de cobrança, né? Então tem que ter também esse autoconhecimento e essa sinceridade com o próprio, né, com você mesmo, assim, né? Eu realmente preciso de tanto tempo para desenvolver esse projeto. Esse projeto, perfeito. Ó, a Paula comentando aí que ela tá amando a live, daqui a pouco já vamos responder também a tua pergunta, Paula. A Silvana aqui, ela tá perguntando, Adeyton, se você atende um nicho específico de clientes. Então, hoje, como eu estou formado em arquitetura e urbanismo também, acontece de aparecer clientes, né, mais voltados para a arquitetura, né, a construção de casas, né. Só que eu, atualmente, trabalho com um nicho específico de design de interiores e paisagismo. Eu digo que esse é o meu nicho de atuação, né. Por mais que eu sou formado em arquitetura, eu não atuo, né, hoje como arquiteto mesmo, sabe. A área que eu tenho paixão, que eu me identifico, né, que eu gosto de estar fazendo, é o design de interiores, né? Então esse é o meu nicho mesmo, decoração residencial, comercial e paisagismos, né, em afim, assim, jardins. Foi assim uma coisa engraçada, não fui eu muito que escolhi a área do paisagismo, ele que me escolheu. Nos meus primeiros projetos, sem brincadeira, eu acho que assim, os meus 3, né, depois do primeiro cliente, os próximos 3 eram só paisagismo. Então, eu acabei me jogando, assim, e aí peguei gosto por paisagismo também. Certo, paisagismo é incrível, né? É ótimo.
Tem uma outra pergunta aqui também, da Tefa, né? E quando um cliente ele pede um orçamento, por exemplo, para uma consultoria, e depois, né, com o andar aí do trabalho, você vê que ele quer quase um projeto executivo. Isso é importante identificar é uma questão... Pode... Bem polêmica. Eu acho que, assim, existem alguns limites que você precisa pré-estabelecer e deixar isso claro, né, bem visível e bem compreensível para o seu cliente, né, da melhor forma possível. Acontece muito assim com acesso, né, a formas de comunicação hoje, WhatsApp, por exemplo. Uma coisa é um cliente tirar uma dúvida com você no WhatsApp. Outra coisa é o cliente ficar 40 minutos conversando com você diretamente no WhatsApp, né? Isso já está se caracterizando como uma consultoria. É diferente de, isso ou isso, né? Então, Sim. tem que estabelecer esses pré-limites, assim, né? E deixar bem claro, assim, ó, como se fosse uma planilha de valores, né? Eu tenho um serviço que é projeto, desenvolvimento de projeto completo. Eu tenho outro serviço que é o acompanhamento, a assessoria, né? E aí deixar isso bem evidente para o cliente, para ele conseguir também entender aonde ele se enquadra, sabe? E não deixar nenhum ruído de comunicação, porque realmente, às vezes, o que o cliente precisa é esses acompanhamentos, né? E aí, se ele se enquadra assim, eu acho que realmente você se enquadra em acompanhamento, uma assessoria, de design de interiores, aí a gente conversa e pré-estabelece. Vamos estabelecer preço por hora? Né? Eu hoje trabalho com preço hora de acompanhamento técnico, né? de assessoria. Então, eu acho que é a melhor forma, porque daí o cliente também sente essa liberdade. Ele sente que ele está no controle, né? O meu preço hora é X. Então, a gente vai conversando, e aí, quando você deu uma hora, eu posso te avisar, ou se você quiser ir em frente, a gente segue em frente e deixa o seu cliente no controle. Ele sabe que você tem um preço por hora, mas ele está no controle. Se ele quer ir além, ou se ele quer parar por aqui, se ele já está satisfeito. Certo. Né? Então, certo. a melhor forma é lá no comecinho, né, conversar com ele e explicar essa precificação. Toda essa precificação. E eu acho que também deixar muito alinhado isso no contrato, né, na proposta de trabalho. Eu acho que isso também é bem importante, né? Sim, deixar com tudo certeza. isso detalhado, né, como vão ser as etapas, como vai acontecer, né? Isso, Quem qualquer dúvida também, por mais que né, você sente ali, você converse, você explique, né, que vai ser nesse momento, né, da assinatura do contrato, mas ter tudo isso bem organizado, né, para não restar nenhuma dúvida, né. Eu acho importante deixar todas essas partes, assim, eu vou dizer, burocráticas, bem visual, né? Bem assim, no sentido da palavra, nós somos designers, né? Então, a gente trabalha com coisas visuais, né? O nosso cliente, ele vem em busca de algo visual. Então, o que eu fiz para os meus clientes é criar um organograma, criar um organograma bem visual, colorido, bonitinho, fonte legal, para ele entender todas as etapas projetuais. E aí, quando ele começa a ficar com dúvida, né, eu encaminho para o meu cliente para ele entender. Nossa, não sei mais o que eu estou fazendo. Ele volta lá no organograma, eu estou aqui. Estou nesse término de 3D, estou executando revestimentos. O que vem depois? É isso aqui que vem depois. Né? Porque como são tantas etapas, tão pequenininhas, tão complexas, que realmente bate dúvida. Então é legal, sabe, para o cliente não precisar toda a vida estar perguntando, já tenha isso pré-estabelecido, né? A gente segue uma linha lógica de execução de obra. Então isso é bem interessante também. E se em algum momento, né, às vezes, né, pode acontecer do cliente, né, mudar ou querer, né, às vezes ampliar aquela consultoria, enfim, para um projeto, também está preparado para isso, né? Como uma solução, como opção, né? Dá essa possibilidade, né? No desenvolvimento e no andamento do trabalho, né? A Silvana... Isso pode surgir. A Silvana, que ela fez uma pergunta, Daíton, se você foca as suas redes sociais para divulgação de projeto, captação de cliente... Sim, eu acho que as duas formas funcionam, né? Quando a gente tem uma mescla, assim, de um perfil profissional e um perfil pessoal. Eu só tenho que ter a compreensão de que, assim, se eu tenho mesclado o meu perfil profissional com o meu perfil pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de que forma que o meu cliente vai entender
o profissional que eu sou, né? Então, assim, às vezes a gente acaba postando aquela foto que é muito descontraído, que é muito fora da rotina, que não representa o profissional que eu sou. Então tem que tomar cuidado, porque assim, quando o cliente está te procurando, está te buscando, está querendo te conhecer antes de um primeiro contato, provavelmente ele vai procurar a tua rede social, um Facebook, um Instagram, né? E aí ali é que ele vai ter aquele primeiro impacto de quem você é, né? Então assim, eu hoje tenho o meu perfil pessoal separado do meu profissional, né? Porque o meu profissional fica totalmente focado para mostrar os meus trabalhos, quem eu sou, o meu dia a dia no trabalho, e o pessoal é outra coisa, né? Mas eu acho que é possível mesclar se você vive aquilo, né? No meu perfil profissional e pessoal, então a minha vida pessoal eu vou tentar postar mais coisas voltadas para o meu perfil profissional, né? Como eu sou, né, um profissional. Sim. Às vezes acontece, né? A pessoa tem um perfil mesclado ali, daí vai para uma baladinha, sei lá. Aí postou aquela noite na balada, né? E aí, assim, será que o cliente vai gostar de ver isso? Assim, será que é esse profissional que ele está buscando? Então, eu acho interessante, assim, ter uma divisão. Acho que tem um equilíbrio, né? E às vezes também se colocar, né, no lugar do cliente, né? Também. Se coloca no lugar se você estivesse precisando do trabalho dele, né? Se fosse você contratando o trabalho dele, né? O que você ia pensar, né? O que você gostaria de ver no perfil de um profissional, né? Designer de interiores. Tem uma outra pergunta aqui da Adriana Brum, se você fez primeiro arquitetura ou design, ou vice-versa. Então, ela pegou agora mais o finalzinho. Eu sempre pensei em fazer arquitetura e urbanismo, né? Eu acho que, assim, desde o ensino fundamental eu tinha essa concepção que eu gostaria de ser arquiteto e urbanista. Mas como a faculdade era muito extensa, era algo que era bem grande, né, bem complexo, eu pensei assim, eu vou tentar começar por design de interiores para realmente ver se eu me identifico com a área, se eu gosto. E foi o que eu fiz. Entrei primeiro no curso, no IBDI, e ali eu me encontrei, né? Ali eu tinha total certeza e, né, uma certeza absoluta que era designer de interiores que eu gostaria de ser. Fiz arquitetura e urbanismo como um complemento, mas hoje eu vejo que se eu tivesse ficado no design de interiores, estaria ótimo, estaria perfeito. Certo. E agora a gente já está chegando no finalzinho aí da nossa live, tem uma pergunta aqui da Paula Souza. Que conselho você daria para quem está começando nesse novo cenário, né? Agora também com toda essa questão de pós-pandemia, você é um profissional já atuante. Pois é, então, eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar, né, para quem está se formando agora, ou quem está pensando em começar a estudar, sabe, realmente se entrega de corpo e alma, né? É uma área que realmente ela é muito gratificante. Eu acho que, assim, são poucos as áreas, né, os profissionais que têm esse acesso dentro da casa do seu cliente, né, dentro da casa de uma pessoa, dentro da vida, você tem a oportunidade de estar se inserindo, né, e conhecendo pessoas novas, né? Eu adoro conhecer pessoas novas, então, assim, é muito gratificante você ver que, assim, uma pessoa totalmente desconhecida para você, no final dessa jornada, você acaba fazendo grandes amizades, né? Grandes amigos, assim, clientes que você vai levar, com certeza, por toda a sua vida, né? E eu acho que esse cenário agora, né, pós-pandemia, um pouco dentro de pandemia, meio pós, eu acho que é o momento certo da gente estar se jogando na área. Porque, né, as pessoas, elas realmente estão percebendo que vale a pena investir nas residências, né? Acho que as pessoas nunca ficaram tanto tempo dentro das suas casas. Então, isso está mostrando para elas que também o quanto, né, o quanto o mercado está aquecido, né? Muito, né? A gente nota os outros mercados como eles tiveram déficit. Executando obra, às vezes até falta de materiais agora, né? Exatamente, a gente está com os fornecedores que antes levavam de 5 a 10 dias para entregar um produto, eles estão pedindo 90 dias, né? Então, realmente, assim, foi um boom, sabe? E eu acho que quem está conseguindo, a gente ainda está vivendo esse momento, né? As pessoas que conseguem estar agora pegando isso nesse gancho, com certeza vão crescer muito rápido. Tá aí um bom momento para vocês que querem conseguir esse primeiro projeto aproveitarem, porque as pessoas realmente elas estão querendo fazer, elas estão com um orçamento disponível, né? Então eu acho que assim,
Agora é o momento. Se joga agora, sabe? Agora até final do ano, até metade do ano que vem, eu acredito que vai estar assim com essa velocidade, né? Então aproveita esse momento. Com certeza vale muito a pena. Perfeito. Legal. Então aí a visão aí do Adairton, gente, né? Ele é um profissional formado, atuante. Pessoal comentando aí que está adorando a live, né? Gostando muito de estar compartilhando nessa noite aqui com a gente. Vi até alguns clientes aqui na live. Os clientes também aí, é isso mesmo. Pessoal comentando aí que está gostando do conteúdo, a Fabrícia está gostando também dos colegas que está fazendo no curso. Bacana, perfeito. Então é isso, olha, já quero agradecer aí você, Adairton, né, por você estar com a gente nessa noite, Imagina, né, compartilhando aí as suas experiências, né, trazendo aí um pouco de tudo que você vive aí no teu dia a dia como profissional. Gente, sigam lá o Adairton, a Isabela vai colocar aqui o Instagram dele nos comentários, né, @Adairton Nogueira, acompanhem lá, o Adairton ele tem projetos lindíssimos lá no feed, vocês vão ter muitas inspirações. Verdade, obrigado. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar podendo conversar aqui com o pessoal, né? Eu já tive do outro lado da telinha de celular, né, com dúvidas, com receios, né? E o que eu posso dizer realmente para vocês é que é possível. Se eu conseguir, vocês com certeza também vão conseguir estar ingressando no mercado. Experiência a gente adquire, né? A gente vai adquirindo com o passar do tempo. Ninguém nasceu sabendo tudo e tem que realmente aproveitar as oportunidades que surgem para a gente. Com certeza vocês vão conseguir, né? Se tiverem alguma dúvida, eu vi que ficaram algumas perguntas por aqui, quiserem me mandar também, eu posso postar, né? Eu converso com a Jennifer, a gente vai repostando as respostas. Isso mesmo, pessoal. Se ficou ainda alguma dúvida, podem mandem no direct aqui do IBDI, mandem lá também no Adairton, eu tenho certeza que ele vai amar estar respondendo vocês. Então, obrigada novamente. Adairton, valeu, pessoal, por vocês estarem aí acompanhando a nossa live de terça. Eu já vou deixar um recadinho para vocês, que na semana que vem, a nossa live ela não é na terça, a nossa live ela vai ser na quinta-feira, no dia 8, às 19 horas, lá no canal do YouTube, lá no IBDI Edu. E a gente vai falar, já está convidada, Adairton. A gente vai falar semana que vem sobre o Runestyle. É uma ferramenta de desenho 3D, uma ferramenta gratuita, e a gente vai estar fazendo uma live super bacana para mostrar aí para vocês como que funciona. Então, fiquem ligados aí na próxima quinta, lá no canal do YouTube. Obrigada novamente, Adairton. Valeu, pessoal. Boa noite e até a próxima live. Obrigado a participação de todos aqui. Sintam-se bem-vindos para conhecer o meu perfil, um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E sintam que vocês têm um amigo aqui, qualquer dúvida, qualquer coisa, sintam-se à vontade para estar perguntando. Isso mesmo, pessoal. Sigam lá o Instagram, @Adairton Nogueira. Tenho certeza que vocês vão fazer aí uma ótima parceria de trabalho e vão se inspirar muito lá no perfil do Adairton. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.